paz. Acabei de chegar da minha pedalada, né? Enquanto estava pedalando, vinha matutando, pedalando e matutando na palavra. Numa passagem assim que eu gosto muito, né? Gosto bastante, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são passagens da Bíblia, nos Evangelhos, que eu gosto demais, né? E principalmente aqui em Mateus, a gente vê muitos ensinamentos do Senhor Jesus que servem para a nossa vida prática, nossa vida cristã. Então, se você é realmente um cristão verdadeiro, né, que tem a certeza de que Jesus é seu Salvador e é seu Senhor, né, que Ele te deu vida eterna, uma vez que Ele morreu lá na cruz do Calvário em seu lugar, você confia nesse ato único e universal de Jesus pela sua vida, você sabe o que eu estou falando. Sabe que na Bíblia você vai encontrar instruções muito importantes para o nosso dia a dia. E eu estava pensando mais no assunto do nosso falar, do nosso linguajar. E no verso 5, aliás, no capítulo 5 de Mateus, no verso 37, diz assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Palavra forte, hein? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Procede do diabo. Já pensou? Forte, né? E eu estava pensando, né? Porque naquela época, juramentos eram feitos em nome de Deus. Era comum as pessoas fazerem juramentos em nome do Senhor, né? Era muito comum. E o perjúrio, a falta de cumprimento desses juramentos era fortemente condenado na lei mosaica. Era fortemente condenado. A gente pode ver isso lá em Êxodo 20, né? Capítulo 7. A gente vê isso aí, Levítico capítulo 19 e outras tantas palavras. Acho que Deuteronômio também 19 fala um pouco sobre isso aí. O juramento ou voto, ele continha uma afirmação ou promessa e um apelo a Deus como o retribuidor onisciente de toda falsidade, o que tornava o voto um juramento obrigatório. Assim a gente encontra frases na Bíblia tais como tão certo como vive o Senhor, né? Aí aquele complemento. Isso era normal acontecer, né? Isso se fazia como um aspecto de santidade, de se procurar fazer aquilo para adorar ao Senhor, né? Com a sua fala, tão certo como vive o Senhor. Agora, a impressão que a gente tem, né, é que, estudando bem sobre a sociedade daquela época de Jesus, é que no linguajar cotidiano as pessoas não tinham muito compromisso ou obrigações de que aquele linguajar do cotidiano teria que ser verdadeiro, coerente com a vida da pessoa. E por isso eles faziam seus juramentos. Só que Jesus aqui ensina diferente. Jesus ensina aqui diferente. Ele ensina aqui no versículo 37 que deveríamos dizer e de fato dar a entender sim ou não para as pessoas sem qualquer tipo de ambiguidade, sem nenhum tipo de sofisma ou engano. Não. Ou seja, quando você falar sim, é porque é sim mesmo. Quando você falar não, é porque é não mesmo. Isso é muito interessante. O brasileiro, de um modo geral, ele tem muita dificuldade de dizer não. Eu já tive muita dificuldade no passado de dizer não, né? Porque é cultural, o brasileiro não gosta nem de dizer não, nem de levar não. Só que eu aprendi, com os anos de vida com Deus, errando e acertando, crescendo na vida cristã, aprendendo do Senhor, com todas as minhas falhas, apesar de mim mesmo, eu fui aprendendo que era necessário eu aprender a dizer não quando era para falar não mesmo, e dizer sim quando eu tinha que falar sim. E fora isso, a gente aprende até com nossos pais, né? Meu pai não era cristão na época,
que a gente era pequeno, né? De vez se converter já perto de morrer. E meu pai sempre dizia a gente pequeno, olha, você não é obrigado a prometer nada para ninguém. Não prometa nada para ninguém, porque se você prometer, você deve cumprir. Né? Existe um ditado, acho que é não só no meio nordestino, né? Aquele ditado que diz assim, se você prometer, cumpra, né? Tá certo? Se você prometer, cumpra, porque promessa é dívida. Então, a gente pode enxergar que no meio evangélico há muita falta quanto a isso. Há muita falha quanto a isso. E Jesus nos diz, olha, você tem que dizer sim ou não, né? Porque o que passar disso, ou seja, o que é ambíguo, não é do Senhor. Vem do maligno. Vem do maligno. Então, se a gente quer ter um linguajar realmente cristão, a gente tem que aprender que quando tiver que dizer sim, vamos dizer sim. Quando tiver que dizer não, vamos dizer não. Né? Você já notou que algumas pessoas, alguns conterrâneos nossos, né, tem mania de dizer não dando desculpas. Ele não fala não, mas ele dá uma desculpa para dizer não para algo que você pede para ele ou para algo que ele já te prometeu antes e não cumpriu. Eles dizem, não tive tempo. Essa para mim é a desculpa mais esfarrapada que existe, né? Porque todos temos 24 horas. Todos temos 24 horas. Agora, se você não priorizou aquilo na sua vida, aí realmente você não pôde fazer, não pôde cumprir. Então, o que eu peço, né, a você que está me ouvindo, é que você reflita sobre isso. Você tem aprendido a dizer não na hora de dizer não? Você tem aprendido a dizer sim na hora de dizer sim? Você é alguém que realmente cumpre com aquilo que você promete às pessoas? Ou não? Então, eu espero que Deus possa estar trabalhando também nessa área de sua vida. Eu já passei por esses problemas lá atrás. Lá atrás, eu tinha dificuldade e dizia sim, tendo que dizer não, e dizia não, podendo dizer sim, às vezes até. E falhei, né? E tenho aprendido cada dia que é necessário eu cumprir aquilo que eu prometi, né? Então, que Deus possa aplicar a sua palavra em nossas vidas e que a gente entenda. Eu não sou obrigado, nem você é obrigado a prometer nada, a dizer sim às pessoas quando você precisa dizer não. Então, vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo, porque o que passa disso não é de Deus. Que Deus nos abençoe. Um abraço.